Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre anemia ferropriva, conceito, causa, sinais e sintomas, e no final desse vídeo uma lista de alimentos e dicas que vão ajudar você a tratar a anemia ferropriva. Bom, antes de mais nada é importante que você saiba que existem vários tipos de anemia, como anemia por deficiência de B12, por deficiência de B9, que é o folato, mas especificamente nesse vídeo nós vamos falar a respeito da anemia ferropriva, que é um tipo de anemia que atinge grande parcela da população, inclusive muitas pessoas têm mais de uma vez ao longo da vida. Mas o que seria a anemia ferropriva? Como o próprio nome diz, a deficiência de ferro, né? Anemia por deficiência de ferro, a privação desse ferro. E esse nutriente tão importante nós ingerimos através da alimentação, né? Ele é absorvido no intestino, onde ele vai ser armazenado na ferritina, né, que é o nosso estoque de ferro, transportado pela transferrina até a medula óssea, onde ele será utilizado para a formação das nossas hemácias, que são as nossas células do sangue. Na deficiência de ferro, a primeira coisa a ser afetada é a ferritina, que é o nosso estoque de ferro. Na deficiência de ferro, nós temos um processo dividido em 4 estágios, onde no primeiro estágio tem-se a ferritina sendo afetada por essa deficiência, e no quarto estágio você tem, de fato, o diagnóstico de anemia. Então, existe um período muito grande de privação desse nutriente, seja pelo consumo inadequado, seja pelo consumo de um ferro de baixa qualidade, que está gerando essa deficiência. Então, é um bom tempo sem consumir o ferro nas condições adequadas, até que de fato seja diagnosticado anemia. E é importante saber que no estágio 3, o corpo ele já apresenta disfunções, ou seja, sinais e sintomas de que existe uma disfunção instalada ali. Então é muito importante que mesmo que seus exames bioquímicos, seu exame de sangue, ele tenha dado os parâmetros dentro dos padrões de referência, você esteja atento aos seus sinais e sintomas, pois o corpo pode estar emitindo algum sinal de que existe uma deficiência instalada ali. E quais são as causas da anemia ferropriva? Eu vou destacar aqui para vocês as 4 causas principais. A primeira causa é a ingestão inadequada. Então, muitas vezes a pessoa ela faz um consumo de uma quantidade baixa de ferro, abaixo do que é recomendado para a ingestão diária, possui uma alimentação pobre nos alimentos fontes de ferro, ou até mesmo consome alimentos com uma baixa qualidade desse ferro. Existem 2 tipos de ferro, que é o ferro M, encontrado em alimentos de origem animal, e que é um ferro mais biodisponível, né? Possui uma absorção muito melhor, mais efetiva. Já o ferro não M é encontrado nos alimentos de origem vegetal. Esse tipo de ferro interage com muitos nutrientes, o que acaba comprometendo a sua absorção. Então, aquela estratégia popular de se uma pessoa está com anemia, dá o caldo do feijão, feijão preto, não é tão eficaz por ser uma fonte de baixa qualidade desse ferro. A segunda causa é a absorção inadequada. Então, indivíduos que apresentam diarreias frequentes, acloridria, intolerância a algumas substâncias, alguma doença intestinal, como doença celíaca, gastrite atrófica, ou que já fizeram gastrectomia total ou parcial, podem vir a desencadear a anemia ferropriva. A terceira causa principal é o aumento da necessidade desse ferro. Então, existem alguns estados fisiológicos que demandam a necessidade maior de ferro, como a lactação. Então, mulheres que estão amamentando precisam de uma quantidade maior de ferro. A adolescência, né, a fase do estirão, do crescimento acelerado. Meninas que apresentam a menarca, né, necessitam de uma quantidade maior desse ferro, assim como a gestação, por ter um volume aumentado de sangue. Essas mulheres precisam de uma quantidade maior de ferro, já inclusive que esse ferro está sendo utilizado tanto para a mãe quanto para o bebê. Essa necessidade muitas vezes ela é tão aumentada que a ingestão por si só não é suficiente. Há necessidade da suplementação, né, como é o caso das gestantes. E a quarta causa é a perda de sangue. Então, mulheres no período do fluxo menstrual, ela precisa estar atenta, principalmente se o fluxo é muito intenso, para aumentar o consumo, né, redobrar essa ingestão de ferro nesse período.
e também hemorragias e sangramentos intestinais podem levar ao desenvolvimento da anemia ferropriva. E quais são os sinais e sintomas, da anemia ferropriva? Primeiro, mais comum é a fadiga, o cansaço aos esforços. Aquela pessoa que subiu uma ladeira, uma escada normalmente, agora passa a se cansar com maior facilidade. Pode ser um sinal da deficiência de ferro, já que o ferro ele é responsável pela produção de hemoglobina e a hemoglobina pelo transporte de oxigênio. Então todo esse sistema ele fica comprometido. O segundo sintoma também muito comum é o comprometimento muscular, desempenho muscular. Então o desempenho nos exercícios físicos, no trabalho e nas atividades domésticas ficam comprometidas. Um outro sintoma é a pica malácea, também chamado de pica, que é o desejo por substâncias que não são alimento. Os estudos vão associar isso a uma deficiência nutricional, especificamente o nutriente ferro. Então, muito comum em gestantes, já associando a gestante pelo aumento do volume sanguíneo, então a maior necessidade desse nutriente, bem como crianças, crianças que sentem o desejo de consumir terra, pode estar com deficiência de ferro, assim como aquelas pessoas que têm a vontade de consumir gelo, que nós chamamos de pagofagia, pode sim estar apresentando uma deficiência de ferro, uma anemia ferropriva. Em crianças, essa deficiência pode gerar um déficit cognitivo, consequentemente uma dificuldade de concentração e um baixo rendimento escolar. Existem alguns sintomas que são mais tardios, não caracterizam o estágio mais avançado da anemia, como a palidez dos lábios, da região interior das pálpebras, assim como gastrite e as unhas. As unhas elas ficam mais finas, achatadas e no formato de colher. Então, atenção a esses sintomas. Agora vamos para uma lista de alimentos e dicas que vão ajudar você a tratar a anemia ferropriva. Então anota aí. Fígado, rim e carne bovina são as fontes animais de ferro. Nós também chamamos de CPA. Carnes, peixes e aves são as melhores fontes bem mais biodisponíveis e de uma melhor qualidade de ferro. Vou citar para vocês agora as fontes vegetais de ferro. Então, frutas secas, ervilhas, feijões e os folhosos verdes escuros, como o couve e o brócolis, são essas fontes, contudo de uma baixa biodisponibilidade de ferro. Então, para ajudar na absorção desse ferro, associe essas fontes às fontes de vitamina C, como a laranja, uma goiaba, o abacaxi, com a acerola, que vai aumentar essa biodisponibilidade desse ferro. No caso das leguminosas, como o feijão, a técnica do remolho é indispensável. Eu falo sobre essa técnica lá no meu Instagram e ela é fundamental para a eliminação de substâncias antinutricionais, como os oxalatos e os fitatos, aumentando ainda mais a absorção desse ferro. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.